Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o que vou relatar na história da meia-noite hoje aconteceu com meu avô Afonso. É uma coisa impressionante, Paulinho, mas tudo realmente é real. O vô Afonso a gente chama carinhosamente de vô Fonsim. É assim que os netos, e ele não tem poucos, não, tem 11 netos ao todo. Eu, Helena, sou a terceira dessa ordem aí. Ele tem 11 netos. Eu, Helena, sou a terceira. E a gente, todo mundo chama o vô Afonso de vô Fonsim. Naquele dia, o vô Fonsim, ele saiu de casa e estava contente, porque era assim, sabe? Dia dele retirar o dinheiro da aposentadoria dele, era um dia especial. Era um dia de felicidade para ele, porque era aquela coisa. Por menor que fosse a aposentadoria, era com aquele dinheirinho que ele podia pagar as suas contas, comprar alguma coisinha de que ele estava precisando. Uma coisa que ele adorava, ele nunca deixou nenhum neto dele ser um presentinho no dia do aniversário. Ele podia comprar a coisa mais simples do mundo. E os presentes, lógico, ele aposentado não podia comprar nada caro. Ele comprava presente, ainda que o presente custasse 15, 20, 25 reais, 30, mas ele comprava. Então ele adorava, era um dia especial para ele, o dia de receber a aposentadoria. Naquele dia ele foi. Enquanto que o vô Fonsim esperava a moça do caixa processar o que ela tinha que processar, ele estava ali na fila do banco olhando para as outras pessoas, muita gente aposentada como ele, mas ali todos esperando o momento de receber. Quer dizer, era um dia de alegria. Era um dia de alegria para o vô Fonsim, mas também para muita gente aposentada. Vô Fonsim era assim, ele, enquanto estava na fila, ele dizia que ele ficava pensando, coçava a cabeça, tirava um chapeuzinho marrom que ele gostava, coçava a cabeça e ficava pensando como é que ele ia gastar aquele dinheirinho. Tinha uma ótima saúde, graças a Deus. Comprava lá de vez em quando um remedinho, mas era muito difícil. E aí o vô Fonsim estava ali na fila, observando todo mundo, tirou o chapeuzinho, coçou a cabeça e ficou pensando no que ele ia fazer com aquele valor. Mas foi aí que o vô Fonsim naquele dia teve uma surpresa, quando ele levou o maior susto da sua vida. A moça que o atendia no caixa do banco, sorridente, falou para ele: "Senhor Afonso, eu sinto muito, mas eu não vou mais poder efetuar o seu pagamento." Meu avô ficou pasmado, para não dizer que ele ficou chocado. Mas como assim? Como assim você não vai me pagar? O que está acontecendo? Por que eu não vou receber? Se era aquele dia tão especial para ele, o dia da aposentadoria dele, como você não vai me pagar? A moça disse a ele, mas ele não entendeu e nem podia. É que aqui no sistema, senhor Afonso, consta que o senhor morreu. O senhor faleceu faz 3 semanas. O senhor morreu e tudo foi suspenso. Eu não posso pagar o senhor. Mas não é possível. Eu não estou acreditando que você está me falando, que você está me vendo aqui.
Eu aqui. Eu tô aqui esperando na fila para receber, mas dessa vez eu não posso. Consta que, senhor Afonso, seu falecimento foi comunicado faz 3 semanas. Que absurdo, mas eu tô vivo. Eu venho todo mês buscar a minha aposentadoria. Eu nem sei se você se lembra de mim, porque são tantas as pessoas, né, que passam aqui pelo seu caixa. Você não se lembra de mim? Olha, senhor Afonso, se eu disser para o senhor que eu lembro do senhor, eu estaria mentindo. É como o senhor falou, é muita gente para eu atender. Mas o senhor não pode receber, por um simples motivo, uma simples razão. Quer dizer, não é tão simples assim. O senhor faleceu faz 3 semanas. Moça, que absurdo é esse? Eu tô Vivinho da Silva. Senhor Afonso, se não for pedir muito para o senhor, eu queria que o senhor saísse da fila, porque eu preciso continuar atendendo as pessoas. Ora, mas eu preciso receber. O senhor não pode receber. Consta que o senhor morreu faz 3 semanas. Meu avô Fonsim ficou desesperado. Ele saiu porque ele sempre foi respeitador. O direito dele terminava onde começava o do outro. Ele saiu de lado na fila para que as demais pessoas pudessem ser assistidas, atendidas. Ele ficou ainda dentro do banco. Ele estava tentando ruminar aquilo tudo. Ele estava tentando pensar naquilo tudo. Então passou aquele primeiro susto. Ele constatava, inclusive ele chegou a se beliscar. Ele constatava o óbvio, ele estava vivo. A moça, a do caixa, o via assim do lado do caixa, mas já não mais na fila. E com uma compaixão fingida, sabe quando a pessoa demonstra estar sentida por aquilo? Talvez não estivesse. Ela apenas reafirmava para o vô Fonsim que nada ela podia fazer. Para o sistema, o vô Fonsim estava morto. Agora, impressionante a cabeça do ser humano. Impressionante. A cabeça do ser humano é muito complexa. Enquanto a moça falava, o vô Fonsim se lembrou de que ele brincava de morto quando ele era criança. Ele começou a se lembrar daquela brincadeira que ele fazia quando ele era menino. Ele sempre achou a brincadeira boba, besta, mas naquele instante era mais bobo ainda, mais besta ainda pensar naquilo. Ele não podia fazer nada. Era apenas uma funcionária e ela dizia que não podia pagá-lo porque havia sido comunicado da morte dele havia 3 semanas. Ele teria que procurar novamente o pessoal do INSS e dar prova da sua vida. Ele foi. Ele não voltou para casa. Dali mesmo ele passou num posto do INSS. Ele queria tirar aquilo limpo. Lá no posto do INSS, quando ele apresentou o documento e falou o seu nome, lá novamente confirmaram. Não, senhor Afonso, o senhor faleceu. Para o sistema, foi comunicada a sua morte faz 3 semanas. Mas não é possível, gente. Vocês estão brincando comigo. Eu tô aqui pessoalmente. Sou eu, Afonso? Mas não vamos precisar de outros documentos, outras provas, porque, lamentavelmente, em tempos atuais, os documentos são falsificados. De repente, o senhor está com essa carteira de identidade, que é o documento que o senhor tem, mas ela pode não ser verdadeira, pode ser falsificada. De acordo com as informações que nós temos, foi comunicada a morte do senhor Afonso faz 3 semanas. Mas não é possível. Eu não estou acreditando. E o que eu faço? Senhor, por favor, não tem ninguém com o senhor? Não, eu, apesar da idade, eu tenho os meus 78 anos, mas eu sempre andei sozinho. O senhor vai precisar de alguém da sua família para te ajudar a trazer novos documentos, procurar o nosso departamento jurídico e dar a sua prova de vida. Eu tenho que provar então que eu estou vivo. O senhor tem que provar, porque lamentavelmente esse tipo de confusão tem existido e há muitos aproveitadores. Eu não estou dizendo que o senhor seja, mas para o sistema, esse nome completo, Afonso, com esse número de documento, com esse sobrenome,
com essa filiação, são muitas as informações, e todas confirmam que esse Afonso, para o sistema, está morto. O senhor vai ter que trazer uma prova de vida, uma prova médica e legal, juntamente com um familiar seu e outros documentos, por favor. Meu avô, nesse momento, ele poderia ter voltado para casa. Mas as coisas, quando tem que acontecer, que coisas elas acontecem mesmo. Ele, nesse posto do INSS, ele viu um cidadão trajando branco, parecendo ser médico, e ele conversou com essa pessoa como se a pessoa fosse médica. E ele explicou rapidamente o que estava acontecendo. E essa pessoa que não se identificou falou: olha, o senhor vai ter que provar realmente que o senhor está vivo, porque consta que esse cidadão de nome Afonso de tal, com essa filiação e esse documento, está morto. Inclusive, eu tenho aqui o cemitério do sepultamento. O senhor tem o cemitério? Tem o cemitério do sepultamento. O local onde ele foi sepultado. O senhor está brincando? Não, estou falando sério. Quer que eu passe aqui para o senhor? Por favor. Porque não se trata da mesma pessoa. Eu sou essa pessoa. Olha, aqui está. Está o cemitério, está o quadra e o número da sepultura. Está aqui, 315. Meu avô poderia, a partir desse momento, ter se despedido dessa pessoa e ter voltado direto para casa, mas não. Como ele conhecia tudo na nossa cidade, ele foi direto para o cemitério. E chegando lá no cemitério, com os seus óculos, ele era capaz de encontrar qualquer coisa. Pois não é que o meu avô localizou a sepultura e sobre o túmulo havia lá a lápide, com outros 3 nomes de familiares, mas o quarto e último nome, Afonso, com o mesmo sobrenome dele, a mesma data de nascimento dele e o falecimento, tal qual dissera a moça do banco, tal qual dissera o pessoal do posto do INSS, que tinha acontecido havia 3 semanas. Meu avô, diante disso tudo, vô Fonsim, diante da sepultura dele, com o nome dele, se bem que o nome dos demais parentes não batiam com parentes dele, não eram os mesmos parentes do meu avô, mas o nome da pessoa ali sepultada era o nome dele, com a data de nascimento dele. Meu avô volta para casa, mas depois disso, só que ele chegou em casa destruído, conversou com a minha mãe. Quando eu cheguei do trabalho, aliás, eu vim do trabalho um pouco mais cedo, e o meu avô estava desesperado. Na sala, sentado, ele dizia para minha mãe e dizia para mim: gente, eu estou morto, eu morri. Vô, eu engano, o senhor não está morto. Como eu não estou morto? Se eu não posso mais fazer o que eu quero, que é receber a minha aposentadoria? Como que eu não estou morto se eu estive no cemitério e vi exatamente o túmulo com o meu nome na lápide, com a minha data de nascimento? Vô, eu estou aqui, eu sou tua neta, estou dizendo para o senhor que o senhor está vivo. Não estou. Vô, mas como o senhor não está? A minha mãe está aqui, conversando com o senhor, eu estou aqui, conversando com o senhor. Lógico que o senhor está vivo. Eu sei que é assim. Eu sei, eu já li a respeito. Quando a pessoa morre, ela não aceita. E as demais querem ludibriá-la, querem induzi-la a erro. Na verdade, eu não estou falando com a minha neta Leninha, eu não estou falando com a minha filha Francisca. Eu estou falando com algum espírito que está mentindo para mim, dizendo que eu estou vivo, mas eu estou morto. Eu só preciso de luz para entender que rumo eu devo tomar. Vô, o senhor não está morto. O senhor está vivo, vô. As pessoas podem te ver, as pessoas podem te tocar. O senhor está vivo. Mas como vivo? Se eu estive no cemitério vendo a minha sepultura. Meu avô tirava o chapéu da cabeça, coçava a cabeça, coçava o queixo. Pegava o documento de identificação e identidade, olhava para ele. E nós ali, eu e a minha mãe, nós não sabíamos se ríamos e se chorávamos, porque
a situação era diferente demais. Então nós começamos a ligar para os parentes. O senhor vai falar com fulano, o senhor vai falar com Beltrano. E começamos a colocar o telefone para ele escutar. O vô tá achando que ele morreu mesmo. E as pessoas conversando com ele. Pelo amor de Deus, vô Fonsim. Vô Fonsim, o senhor tá vivo. Até que eu tenho uma prima que paquerava um delegado. Essa minha prima, a Margarida, ela paquerava o doutor Sérgio, um delegado de polícia. Então ela comunicou com o delegado, e o delegado, por gostar muito da minha prima, fez aquele favor, foi até lá em casa conversar com o meu avô. Conduziu o meu avô à delegacia de polícia. Lá ele levantou os documentos e constatou também o delegado que, de fato, um senhor Afonso, com o mesmo sobrenome do meu avô, havia mesmo falecido, morte natural, na Santa Casa de Misericórdia local, e a morte havia acontecido há 3 semanas, mas era apenas uma coincidência. Agora, a coincidência era tão impressionante que o nome era o mesmo, a data de nascimento era a mesma e o nome da mãe era a filiação que precisava para o INSS. O nome da mãe desse cidadão que havia falecido, também obviamente era uma senhora falecida, era o mesmo nome. Foi esse delegado que ajudou-nos a resolver o impasse. Mas o meu avô, Fonsim, quando ele voltou do delegado, ele voltou impressionado. Ele voltou impressionado, ainda acreditando que ele estivesse morto. Naquela noite, eu dormi com o vô Fonsim. Eu dormi no mesmo quarto que ele. Era um quarto destinado a ele, onde só tinha a cama dele de solteiro, uma vez que o vô Fonsim era viúva. Minha avó já tinha falecido havia 5 anos. Então eu coloquei um colchão do lado e dormi do lado do vô Fonsim. Foi quando no meio da noite escutei o vô Fonsim conversando. O vô Fonsim conversando no meio da noite. Eu acordei assim, sabe? Eu estava cansada, achei que estivesse sonhando, mas aí eu cheguei a abrir os olhos e eu escutei o vô Fonsim conversando. Ele falava, senhor Afonso. E aí ele dizia o sobrenome. Eu não quero divulgar o sobrenome por questões óbvias. Ele dizia, senhor Afonso, o senhor precisa me ajudar. Nós temos o mesmo nome, senhor Afonso. Ele conversava com uma pessoa que era um morto. O senhor precisa me ajudar. Porque eu não pude receber a minha aposentadoria, porque nós temos o mesmo nome. Nascemos no mesmo dia. E as nossas mães, embora o nome seja muito comum, Maria, elas possuem o mesmo nome. O senhor precisa me ajudar. Meu avô estava conversando com este Afonso que havia falecido. Eu fiquei tão assustada que eu nem interferi naquela conversa do meu avô e pedi a Deus apenas para eu voltar a dormir. Meu avô silenciou e depois dele ter silenciado, eu finalmente peguei no sono de novo. No dia seguinte, esse delegado nos ajudou a esclarecer tudo. Tratava-se de uma pessoa homônima ao meu avô. O mesmo nome. Mas não era só isso, a mesma data de nascimento e a mesma filiação. Meu avô, no dia seguinte, explicou que esse senhor Afonso apareceu para ele no quarto. Quando ele conversou com o senhor Afonso, ele conversou mesmo. Eu perguntei se ele havia tido um sonho. Ele falou não, que ele havia conversado com esse senhor Afonso. E ele pediu uma ajuda para que tudo se esclarecesse, como de fato tudo se esclareceu. Então eu saio dessa história completamente impressionada. E quando eu conto para as pessoas falam, mas meu Deus, como isso é possível? Eu só acredito porque eu vi tudo de perto e aconteceu dentro da minha casa, envolvendo o meu avô. Não fosse a família, não fosse o delegado. E se meu avô, eu fico imaginando o seguinte, e se meu avô fosse uma pessoa que morasse sozinha? Se meu avô não tivesse família, o que teria sido o fim dessa história? O que teria acontecido com ele? Não é pra gente parar para pensar? Fico impressionada. O meu avô
foi considerado morto quando estava em plena vida. Isso tudo aconteceu faz mais de 10 anos. Puxa, impressionante essa história, hein? Você gostou da história da meia-noite? Então aproveita, curta a história, se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa e, se não for lhe pedir muito, por gentileza, torne-se membro também aqui do canal. A história do avô que foi considerado morto quando estava cheio de vida.